Muita gente pode falar do Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele era membro da Bucha também. Você tem a própria imprensa, você tem agora não só o Estadão, que existe até hoje, mas você vai ter a Globo, você vai ter a Folha de São Paulo, você vai ter a Veja. O Estadão, que é o veículo e a família Mesquita foi a mais golpista da história do país, esteve no golpe contra o Império e todos os outros nos anos seguintes, é o veículo de imprensa que criou o termo gabinete do ódio, através da matéria da Vera Rosa, em setembro de 2019. E olha como estamos hoje, né, os problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil por conta dessa gente. Então, quando você olha o Brasil ao longo das décadas, dos anos, você vê que essa atenção da elite aristocrática, basicamente, que comanda setores da economia, hoje tem, basicamente, esse controle financeiro da nação, e que esse controle financeiro, ou eles são donos de jornais, são realmente os donos, ou são os seus principais anunciantes, e com isso eles controlam toda a agenda que as pessoas leem, são as mesmas pessoas que hoje compõem a tal terceira via, que apoiam Lula porque não querem o Flávio, mas queriam mesmo talvez um Zema, um Caiado, ou um novo Fernando Henrique Cardoso. E o bolsonarismo é o teimoso da vez, que vem para bater de frente contra o establishment. E que, em termos de perspectiva histórica, desde Getúlio Vargas, acho que você não tinha um presidente que causou tanto incômodo para essa turma. E olha que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. E o Bolsonaro nem de perto foi um autoritário como foi Getúlio Vargas. Mas esquecendo assim, essa perspectiva de Bia, quando você olha a perspectiva histórica, nunca na história desse país você teve algo assim. Você realmente rompeu com diversas coisas, você rompeu com diversas diretrizes, você rompeu com a hegemonia e mais, você emancipou pessoas. Porque mais do que nunca o bolsonarismo ele vem para politizar, falar, cara, olha, tem algo estranho acontecendo. Mais do que isso, essas pessoas estão fazendo algo estranho. E mais do que isso, se tu quer resolver, os caminhos são esses. E aí começam algumas discussões cada vez mais complexas, onde as pessoas começam a entender a diferença de um projeto de lei para uma PEC. Quantos números precisam ter para aprovar um projeto de lei, quantos números precisam ter para aprovar uma PEC, que é disputa da presença da Câmara, para que servem as comissões, o que faz um assessor, agendas que ali no início de 2018, 2019 até faziam sentido, que um deputado mostrava, nossa, olha como eu sou bom, eu economizo dinheiro no meu gabinete. Com o tempo as pessoas começaram a entender, peraí, a gente está aqui perdendo tempo, para discussão idiota, para discussão financeira, para que economizar dinheiro? Tem que ter realmente assessor para trabalho, que são pessoas empenhadas em combater estes males. E o tempo foi passando e esse grupo cada vez ficou mais politizado, e se você parar para perceber, continuou sendo cada vez mais perseguido. Eu acho que também na história do Brasil você não vai ter nenhuma pessoa que foi tão perseguida politicamente quanto o Bolsonaro. É só olhar, inclusive, o que está acontecendo agora nas eleições de 2026. Então, o bolsonarismo ele não entra apenas como mais um grupo político na história, não é um movimento de direita qualquer. O bolsonarismo é quase como se fosse um herdeiro de todos esses grupos que estão batendo de frente contra o regime, mas já é o grupo de maior sucesso. O grupo que veio. O Enéas ele conseguiu ter votação expressiva, mas não deixou uma militância. Não conseguiu deixar realmente ser um grupo coeso, tanto que a coisa desapareceu nos anos seguintes. O Bolsonaro não é mais presidente, mas o pessoal está aqui até hoje. O Bolsonaro sem poder falar nada, militando por ele. E as expectativas de todas as pesquisas, todos os veículos, até a expectativa do próprio Supremo, é que hoje o Senado ele tem uma tendência em caminhar para a direita. O bolsonarismo ele conseguiu dar um passo além nessa luta e trazer forças que até então não estiveram presentes em outros momentos. Você não consegue pensar em muitas forças internacionais que estavam lá para ajudar o Império. Nas disputas com Vargas, ele saiu hora de um lado, hora com o outro, mas nunca foi uma força, não vou te ajudar a permanecer no poder. E hoje você vê que existe uma articulação mínima da direita no mundo e eles entendem que precisamos de aliados no poder. Não dá para relativizar as coisas. No mundo onde países cada vez interferem mais em outras nações, a direita mesmo entende muito bem como a China interfere. A direita entende muito bem como essas ONGs, organizações, como a Open Society do Fogo Soros, está sempre interferindo em nações, interferindo no processo político. E o Bolsonaro não consegue isso, muito pelas mãos do Eduardo Bolsonaro, com alianças com o Trump, com partidos europeus, na América Latina,
o Bolsonaro vem ganhando cada vez mais um corpo, não é um corpo doutrinário completo, mas as discussões vêm se aprofundando. E nós estamos aqui, e mais uma vez agora, no momento chave, onde um grupo cada vez maior e mais maduro, mesmo com suas dissidências, traições, corpo mole, vai voltar ao poder agora nas eleições de outubro. É o que tudo indica. É a grande tendência. Então, assim, chegaremos lá e com certeza teremos embate, porque já é uma das promessas e esperanças que o Flávio seja eleito para bater de frente com tudo que está aí, em especial o Poder Judiciário. Então, o bolsonarismo, muitas pessoas acham que olham como se fosse uma espécie de culto ao Bolsonaro e não conseguem compreender a importância histórica desse movimento para o Brasil. Não é um movimento qualquer, é um movimento que sem dinheiro, sem apoio das elites, sem apoio das elites internacionais, conseguiu chegar ao poder basicamente carregado pela população. Porque até se você pensar no Getúlio Vargas, teve lá uma intentona, teve apoio dos setores militares. O Bolsonaro foi através de voto. Está defendendo claro, mentir sobre ele, a gente também está no momento das redes sociais, e aqui estamos nós. Então, eu queria trazer para vocês esse assunto aqui hoje, para vocês tentarem sempre, e cada vez mais, olharem para a história, entender que os resultados de hoje não nasceram ontem, nem anteontem. Às vezes nós estamos lidando com coisas que estão aí há 10, 20, 30, 100 anos. Eu dei o exemplo aqui da família Setúbal, dos Moreira Salles, do Itaú, do Grupo Monteiro Aranha, família Clabinho Lacerpiva, diversas pessoas que estão no poder, comandam a imprensa. Tem diversos membros espalhados pela administração pública. E só para fechar com um exemplo, o Lula acabou de fazer a COP ano passado. E quem foi responsável pela COP do Lula é o André Aranha Correia do Lago, que é neto do Oswaldo Aranha, mais um membro de todas essas famílias. Você vê, né? Já é um herdeiro da turma que está governando o país desde o princípio. Então, a minha mensagem que eu tinha traçado para vocês hoje era essa, um olhar para o bolsonarismo para entender que é um movimento que é muito maior do que as pessoas imaginam. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Kim Paim, por estar presente conosco. Eu fico imaginando o TSE quando está tentando achar algo de errado nesse simpósio e aprender história, aprender sobre o bolsonarismo. Eu acho que eles vão ter muito divertimento, porque eles vão ter que ficar agora 4 horas tentando achar algo de errado aqui e vão se divertir bastante. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu sei que é chato fazer agradecimento, mas eu, como organizador, junto com o Roveran, a gente precisa fazer, porque a gente não faz sozinho, né? Queria agradecer primeiramente a minha esposa, que enquanto estava dando de mamar para o nosso filho de 4 meses, estava mandando mensagem a vocês. Acho que muitas pessoas... que receberam a mensagem dela e compareceram aqui. Gostaria de agradecer ao Naldo. Naldo, se levanta, por favor, porque aí... Contagem pública dos votos, gente, por favor, vamos apoiar. Que é irmã do Alan dos Santos, e desde a nossa primeira conversa ela quis transmitir esse simpósio conservador na TV Timeline, que agora é uma TV na Flórida. Eu gostaria de agradecer a 2 palestrantes que estiveram no primeiro simpósio conservador. Era muito da minha vontade que eles estivessem aqui novamente, que foi o seu Sepúlveda e o Eduardo Salles.
Seu Sepúlveda foi quem fez o nosso contato com o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Gostaria de agradecê-lo a ele. Eu queria muito que no próximo ele esteja aqui conosco. E o Eduardo Salles também sempre nos ajudou, sempre está conversando conosco e acabou de chegar. Se vocês puderem aplaudi-lo, por favor. E agora, antes de encerrar, gostaria de agradecer a Silmara, que me ajudou bastante hoje na organização do evento. E antes de encerrar, eu vou passar para que se encerre com a deputada estadual Fabiana Bolsonaro. Quero agradecer, parabéns, parabéns pro Verão, por tudo, parabéns a todos os que falaram, eu vou citar aqui, Frederico Viotti, o Dom Bertrand, que honra, meu Deus, ao Ricardo Roveran, a Bárbara, meu Deus do céu, Bárbara, que honra ter você aqui, Alexandre Pitoli, meu Deus, eu sou fã de vocês, Kim Paim, Alan dos Santos. E eu também quero agradecer a Deus, a minha equipe, quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui e dizer algo. Em Juízes 7:3 diz a seguinte frase: agora, pois, aprego-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Vocês são corajosos, vocês são guerreiros, somos linha de frente. Presidente Bolsonaro, a sua voz ecoa, ninguém vai te calar, ninguém, mesmo que te prendam, mesmo que façam qualquer coisa, a gente vai seguir o seu legado. Você muito nos honra, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero dizer a todos aqui, para a gente sair com aquele sentimento patriótico, de patriotas orgulhosos que somos, vamos finalizar com o hino nacional. Muito